Olá, meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos em mais um Desvendando Investimentos. Top 10 da carteira! Esse é o vídeo 71 de 1º de setembro. Vamos entender quais são esses top 10 que eu estou mencionando. Antes de mais nada, os recadinhos iniciais que são praxe. Esse estudo não é uma recomendação, esse vídeo não é patrocinado por nenhuma instituição ou pessoa. Se possível, deixa a gente bonito no YouTube, comentando, curtindo. Você já viu a descrição destes vídeos? Pessoal, esse vídeo tem alguns tópicos separados que são os tópicos que a gente conversa durante o nosso bate-papo. Também tem um link de um vídeo explicando como você pode transformar essas aulas, esses vídeos, em um curso de extensão gratuito com certificado do Instituto Federal. A próxima turma vai ser aberta agora no início de setembro. E também temos uma playlist. Playlist essa que você tem acesso a todos os vídeos que antecederam esse que estou gravando. Top 10 da carteira. Verificando os resultados com proventos. Toda ação ou fundo imobiliário tem um rendimento e uma valorização. Considerando a variação do preço, pode-se dizer se o título valorizou ou depreciou. Considerando JCP, dividendos, rendimentos, pode-se dizer se o título foi bom ou não para a carteira. Resultados com proventos considera o total dos rendimentos combinados com a valorização do papel. Essa análise é circunstancial e particular para a carteira em estudo neste momento, ok? Pode ser que daqui a um tempo não vale a pena, não corresponda ao que eu vou falar hoje, mas em termos de uma análise é muito interessante. Bom, como é que eu vou começar essa ideia? Se olhar lá no BTG, a relação de fundos imobiliários, se olhar essa coluna aqui, eu vou ver o resultado com proventos de cada um dos papéis, dos ativos que eu escolhi. Particularmente dos fundos imobiliários, estão todos verdinhos, ou seja, todos me deram lucro. Na parte de ações também tem essa coluna. No momento atual, apenas a ação de Vale está um pouquinho abaixo, tá 10, 13% aí negativa. Aliás, se eu tivesse recurso, seria uma ótima oportunidade de, nesse momento, comprar mais ações de Vale para aproveitar e baixar o meu preço médio. Muito bem, o que eu fiz? Eu selecionei do maior para o menor aqueles que tiveram o melhor resultado. Então, por exemplo, o primeirão que deu um resultado fantástico foi a Caixa Seguridade. Dá uma olhada só, ela teve um resultado de 80,60%. Caramba, como é que foi isso? Primeiro, o meu preço médio. Eu comecei a comprar a Caixa Seguridade lá atrás e o meu preço médio está bem baixo, 9,84%. O preço do mercado atualmente está 16,32. Logo, eu já tenho um grande salto entre o meu preço médio e o preço do mercado. E não bastando isso, a Caixa já me rendeu dividendo, já me rendeu resultados ao longo desse período, mais de R$ 900. Então, a combinação do meu preço médio para o preço do mercado com o que rendeu, teoricamente, eu lucrei 80,60% nesse título. O Banco do Brasil é o segundo, rendeu para mim 58,41%, no mesmo princípio que eu contei anteriormente. Sanepar 4 ficou em terceiro lugar, rendeu 53,77%. Sanepar 11, uma unit, né, então ela também tem Sanepar 4, rendeu 50,73%. Na parte de telecomunicações, TIM rendeu 32,08%, é o quinto colocado na nossa carteira. Depois, nós temos Copasa, CSMG3, rendeu 25,46%. Na sequência, BBDC4, Bradesco, rendeu 24,25%. Na sequência, Vivo, VIVT3, Telefônica Brasil, rendeu 23,43%. Até aí, todas elas foram ações. O primeiro fundo imobiliário que entra nessa lista, que é no nono lugar, é RBVA 11, rendeu 22,75%. No último lugar, LVBI 11, fundo de logística, rendeu 15,28%. Com esse quadro, já dá para entender por que algumas pessoas preferem investir em ações e não em fundos imobiliários. A vantagem dos fundos imobiliários é que todo mês tem crédito na conta, e ações às vezes é uma vez por ano, uma vez por semestre, algumas até pagam mais vezes. Mas veja que as ações elas valorizam mais porque as empresas estão em crescimento.
Investimentos no mês de agosto. Bom, pessoal, esse mês aconteceu uma coisa engraçada. Alguém até me mandou essa charge aí. Tenho que discutir a relação com o meu dinheiro. Toda vez que faço planos com ele, ele já tem compromisso. Na verdade, nesse mês aconteceu 2 vezes a seguinte situação. Tinha reservado dinheiro para comprar ações de Petrobras no dia 22/8, porque era uma data com. E na hora que eu fui comprar, não é que eu precisei do dinheiro para alguma emergência? Aí, para simbolizar essa data, eu comprei uma açãozinha para registrar. Pelo menos essa ação entrou na Datacom. Depois, juntei dinheiro para a Datacom da Vivo, que era no dia 26/8. A Petrobras pagava mais rápido, a Vivo vai pagar no ano que vem. Mas mesmo assim eu juntei para comprar na Datacom. Novamente tive um contratempo, precisei gastar o dinheiro. Comprei também uma açãozinha simbólica para dizer que pelo menos aproveitei a Datacom. Mas o fato é que, por um lado, eu fiquei triste que eu não pude usar o dinheiro para investir. Por outro lado, eu fiquei contente que eu tinha o dinheiro para a emergência que aconteceu. Eu não comprei só essas ações, essas foram as compras que eu fiz ao longo desse mês, mas eu vou descrevê-las em função das áreas. Então, por exemplo, a primeira ação aqui na nossa lista é exatamente de Vivo. Foi aquela que eu comprei na Datacom que eu mencionei aí, com esse simbolismo que eu mencionei. Aí eu comprei 2 ações de Vale. Depois eu comprei 5 ações de Petrobras, em datas diferentes. Uma delas foi aquela que eu mencionei agora há pouco. Aí eu comprei 5 ações do Banco do Brasil, comprei uma cota do fundo HGRE, fundo de Lages, comprei 2 cotas do fundo de shopping HGBS 11, e na área de agro eu comprei 20 cotas de AGRX e 20 cotas de SNEG 11, ok? Olhando nossa planilha de controle desse mês, nós temos a seguinte situação. Eu investi com a cotação desse fim de semana R$ 1.453,35, sendo que na prática eu reinvesti o que rendeu, foi R$ 1.015,23. Então esse dinheiro eu reinvesti. Acrescentei um pouquinho aí, uns 400 e poucos reais, para poder aumentar a minha contribuição. Olhando a nossa distribuição, então nós temos 52,1% em ações, 47,9% em fundos imobiliários. A diferença entre eles, se eu fosse deixar 50% a 50%, como é a nossa meta todo mês, seria algo em torno de R$ 5.100 aí. Dessa forma, olhando por áreas, tá? Nós temos basicamente 6 áreas para as ações, era aquele conceito do BEST, né? Telecomunicações, saneamento, seguro, elétricas, commodities e banco para ações, e 8 áreas para fundos imobiliários, desenvolvimento, laje, shopping, logística, urbano, CRI, FOF e agro. Então essas 14 áreas, elas representam o investimento da carteira. A área que eu estou mais exposto é a parte de fundos imobiliários para desenvolvimento, que eu tenho aproximadamente 10,66%. A segunda área que eu estou mais exposto é na parte de bancos, que eu tenho 9,52%. E a área que eu estou menos exposto, por enquanto, é a parte de fundo de agro, que eu tenho 13,40%. Se a gente olhar o nosso gráfico de pizza, você vai ver que mais ou menos todas têm uma proporção razoável, meio que entre, a ideia era ser algo entre 5% e 8%, então nós estamos mais ou menos mantendo aí as proporções, e essas proporções elas garantem a distribuição dos riscos, distribuição dos lucros. Raio-X da carteira. Bom, pessoal, nós temos essa planilha que eu literalmente faço um mapa de dividendos, e essa planilha é interessante porque eu tenho a minha meta, minha próxima meta é R$150 mil, eu estou com R$121 mil aí aproximadamente na carteira, e eu tenho as proporções que eu devo ter em cada área. Na parte superior, eu tenho um mapa de rendimentos de fundos imobiliários desde janeiro. E olhando um pouquinho mais de perto, vamos entender o que aconteceu em cada mês. Em janeiro, os fundos me renderam R$ 426,18. Em fevereiro, R$ 414,43. Em março, R$ 416,98. Em abril, R$ 410,66. Em maio, R$ 423,77. Em junho, R$ 546,65.
Em julho, 602,36 e agora em agosto, 555,80. Veja que todo mês existe uma proporção, às vezes tem um mês que salta um pouquinho, como foi o caso de julho, deve ter tido algum papel que teve um rendimento um pouquinho melhor, mas o fato é que todo mês tem uma constância, e todo mês aumentando um pouquinho, a tendência é que aumente também. Na parte de ações, veja que o mapa já é um pouquinho diferente, né? Os rendimentos, eles são pipocados aí. Tem meses que rendem mais, tem meses que rendem menos, e naturalmente os rendimentos não vão ser tão constantes quanto de fundos imobiliários. Então, por exemplo, em janeiro rendeu R$ 278, somado com fundos imobiliários deu R$ 626,96. Em fevereiro, as ações renderam R$ 130,66, somados com fundos imobiliários, o total deu R$ 545,09. Em março, as ações renderam R$ 342,95, somado com fundos imobiliários, R$ 759,93. Em abril, rendeu menos, R$ 119,81, somado com fundos, R$ 530,47. Em maio, as ações renderam um pouquinho mais, e aí deu R$ 701,41, somados, foi o primeiro mês que passou de R$ 1.000, R$ 1.125,18. Em junho, aconteceu um fenômeno curioso. Nós tivemos ações da Copel, que nem está mais na carteira. As ações renderam R$ 826,45. O rendimento somado com fundos imobiliários deu R$ 1.373,11. Foi o maior rendimento no ano. Em julho, rendeu um pouquinho menos, R$ 125,93 as ações, somados com fundos imobiliários, R$ 728,29. E agora, em agosto, as ações renderam R$ 469,43, somados com fundos imobiliários, saltamos de R$ 1.000, R$ 1.015,23, ou seja, passamos de R$ 1.000. Com isso, agora a gente começa a ter uma visão de etapas. Por exemplo, já tínhamos tido a visão de um trimestre para outro, que representa um semestre, e agora nós temos a visão de um quadrimestre para outro. Veja que no primeiro quadrimestre o total deu 2.462,45 e esse segundo quadrimestre deu 4.241,81. Fundos imobiliários saltou de 1.668,25 para 2.118,59 e as ações de 794,20 para 2.123,22. Quer dizer, praticamente 50% do que rendeu no segundo quadrimestre foi ações e 50% foi fundos imobiliários. Metas e estratégias, continuamos com as mesmas metas e estratégias do vídeo anterior. Ou seja, a recomendação do Barsi de exorcizar patrimônio, apesar de estarmos contando quais rendeu mais ou menos, a nossa preocupação é ver os dividendos. A dica do professor Vicente Guimarães de chegarmos à meta de 100 mil ações ou cotas. Atualmente estamos com 4 mil, ou seja, estamos com 4% dessa meta de 100 mil ações. A meta que o professor Mira diz de tentar chegar na regra 200, ou seja, pegar o quanto eu preciso por mês e multiplicar por 200, que vai dar um montante que a gente precisa. Então, as nossas metas continuam sendo a recomendação do Barsi de exorcizar patrimônio, a recomendação do professor Vicente de 100 mil ações ou cotas e a recomendação do professor Mira de atingir a regra de 200 vezes o quanto eu preciso por mês. Obrigado por assistir, pessoal. Se gostou do vídeo, por favor, divulga, compartilha, dá uma curtida aí. Até o nosso próximo encontro, galera. Um grande abraço. Tchau!